Bem-vindos ao canal Repensando Nossas Igrejas. Título de hoje: Reformados ou Pentecostais? Quem estão corretos? Parte 2. Para iniciar a abordagem, iremos propor uma reflexão sobre as diferenças entre a igreja cristã atual em comparação com a igreja cristã na sua fase inicial, na fase apostólica. Pois, partindo logo para uma análise mais aprofundada, grande parte das divergências entre reformados e pentecostais se relacionam com a seguinte pergunta: o quanto as manifestações sobrenaturais que aconteceram na igreja cristã na época dos apóstolos podem acontecer na igreja cristã hoje em dia? Esta não é uma pergunta fácil. Para tentar responder, há duas linhas de pensamento: o continuismo e o cessacionismo. 1. Continuismo ou continuacionismo. Conforme John MacArthur, no livro Fogo Estranho, o continuismo é uma posição da corrente pentecostal que afirma que todos os milagres e dons espirituais descritos em Atos dos Apóstolos e na primeira carta aos Coríntios estão disponíveis para os cristãos até os dias de hoje. Nessa linha, acredita-se que não tenha cessado nenhum de todos os fenômenos extraordinários, dons proféticos, sinais e maravilhas que ocorreram na igreja cristã da época dos apóstolos. No livro Pentecostes, Robert Menzies apresentou as seguintes posições entre os continuistas. Pentecostal acredita que o livro de Atos dos Apóstolos é o modelo para a igreja atual. Afirma ainda que sinais e maravilhas, inclusive os dons mencionados em 1 Coríntios 12, devem caracterizar a vida da igreja. Um aspecto marcante: o pentecostal conclama todos os crentes para que busquem o batismo no Espírito Santo, cuja manifestação visível consiste no falar em línguas. Neopentecostal concorda e age em conformidade com todos os princípios pentecostais, exceto que o falar em línguas serve de sinal normativo para o batismo no Espírito Santo. Carismático crê que todos os dons relacionados em 1 Coríntios 12, incluindo profecias, línguas e curas, estão disponíveis para a igreja hoje, mas rejeita a afirmação de que o batismo no Espírito Santo é um fenômeno diferente da regeneração. 2. Cessacionismo. Os cessacionistas são representados principalmente pelas igrejas protestantes de confissão reformada. Segundo John MacArthur, no livro Fogo Estranho, os cessacionistas acreditam que não ocorrem atualmente alguns dos dons ou sinais maravilhosos da época dos apóstolos. O aspecto mais importante do cessacionismo está relacionado com os fundamentos bíblicos da doutrina cristã. Para os cessacionistas, após a morte dos apóstolos que estavam na fundação do cristianismo, não há mais a possibilidade de alguém afirmar para si a autoridade apostólica. Um parênteses: nossa base bíblica. A doutrina cristã foi compilada e concluída pelos apóstolos, porque Jesus não deixou nada escrito. Paulo, em Gálatas 1:8, escreveu: ainda que nós, um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Portanto, segundo a Bíblia, atualmente não há nenhuma pessoa com autoridade apostólica para tirar, acrescentar ou mudar nenhuma doutrina bíblica cristã. Continuando. Os cessacionistas defendem a posição de que todos os crentes verdadeiramente salvos foram batizados no Espírito Santo. Todavia, todos devem buscar zelosamente o enchimento, a plenitude e o revestimento do Espírito Santo. Os cessacionistas também defendem que o falar em línguas não é uma evidência especial do batismo no Espírito Santo. No vídeo com o título Continuista ou Cessacionista,
publicado no YouTube em 2015, Walter McAllister ponderou que os próprios termos continuismo e cessacionismo são expressões grosseiras, que não descrevem bem o que está acontecendo na igreja cristã atualmente. Afirmou que precisamos ter cuidado, senão acabamos quebrando a louça, sugerindo que se evite radicalizar para ambos os extremos. Aqui no Repensando Nossas Igrejas, esperamos que cada um de nós examine as Escrituras Sagradas, com o auxílio do Espírito Santo, para rever e alinhar continuamente a sua própria cosmovisão em consonância com a vontade de Deus. O momento atual é crítico. Muitas igrejas reformadas na Europa, por estarem vazias, tiveram que ser vendidas. Locais de adoração se tornaram lojas, academias e até bares. Ao contrário, outras religiões, como o judaísmo ortodoxo, se manteve relativamente estável. O islamismo cresce continuamente na Europa, pela influência de imigrantes da África e do Oriente Médio. Por outro lado, na América, igrejas pentecostais crescem numericamente, mas muitas vezes com doutrinas que colocam vantagens imediatas, como curas e até mesmo as manifestações de poder, com maior relevância que a mensagem do Evangelho de Cristo, do arrependimento e da busca pela santidade. Amados irmãos e irmãs, o sistema e a cultura deste mundo estão acelerando uma mudança contrária ao Evangelho bíblico e à moral judaico-cristã. Precisamos urgentemente do revestimento do Espírito Santo para buscar o zelo pelo conhecimento das Escrituras, conforme a tradição reformada, e para buscar o poder sobrenatural dos dons do Espírito Santo, conforme a experiência pentecostal. Deus nos ilumine no caminho do equilíbrio, com ordem e decência. Que os verdadeiros salvos se reconheçam e se aproximem em união, com amor e tolerância. Para concluir, eu faço coro com as palavras de John Bevere, no livro Do Bem ou de Deus, porque o bem sem Deus não basta. E conclamo a todos: é hora de estudarmos profundamente os textos bíblicos e, honestamente, pedirmos ao Espírito Santo a sua direção, a fim de conhecermos a verdade. Não devemos mais ler na Bíblia o que já acreditamos, mas, em vez disso, nos achegarmos honestamente, com a mente e o coração abertos, e crer no que lemos, pedindo ao Espírito Santo para revelar e remover suposições preconcebidas. No próximo vídeo, vamos falar sobre a percepção das manifestações dos dons e milagres do Espírito Santo hoje em dia, sob o ponto de vista dos líderes religiosos e também dos membros leigos. Por hoje, ficamos por aqui. Então, até a próxima, se Deus nos permitir.